Olá, nossa aula de hoje é sobre ordem de serviço. Então a gente vai aprender como abrir uma ordem de serviço para a gente ter todo o controle sobre esse equipamento que a gente está consertando para o nosso cliente. Então vamos lá. Acessando o menu Cadastros, aqui no fluxograma principal, a gente pode acessar diretamente a OS. Tá? Se preferirem, também você acessando aqui o módulo de serviço, você consegue ter acesso há algumas telinhas que são referentes à ordem de serviço, como cadastro de motivos, cadastro de modelos de equipamento, potências ou versões. Tá? Então, eu vou acessar aqui a ordem de serviço e eu vou fazer uma consulta. Eu tenho algumas lançadas nesse banco de dados para a gente poder fazer os testes, ok? Então, eu vou adicionar novamente. O número da OS ele pode ser controlado manualmente pelo cliente. Mas se você deixar ele vazio, o programa vai dar a sequência automática sem você ficar preocupado. Esse primeiro campinho aqui chama ID Patrimônio. Se você tiver uma plaquinha de patrimônio das suas impressoras ou dos seus equipamentos, você pode estar utilizando nesse campo. Caso contrário, digite apenas 10 que ele não vai fazer nenhuma checagem. A mesma coisa é o número de série do equipamento. Se você quiser não colocar nada, porque o programa não faça nenhuma checagem, você deixa zerado. Eu vou digitar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e ele vai me falar que esse número de série, ele já entrou algum equipamento com esse número de série na empresa. E se eu confirmar essa mensagem, ele vai me perguntar o seguinte: deseja abrir uma nova OS com os dados da última entrada desse equipamento? Se eu confirmar, olha o que o sistema faz. Ele já abre uma OS nova e ele vai repetir todos os dados da última OS desse equipamento. Tá? Então eu sei que entrou uma impressora HP DeskJet 6980 já com esse número de série. Tá? Já houve uma entrada anterior. Então o sistema auxilia e já coloca também o defeito que ela entrou na última vez. Tá? O cliente informou que ligou na voltagem errada, ela veio com esses acessórios. Normalmente, quando o produto volta para a sua empresa, ele pode voltar com o mesmo defeito, ele pode voltar com os mesmos acessórios. Então, esse aqui é um recurso bem interessante para abrir uma ordem de serviço de forma mais rápida e mais prática. Vou fazer um novo teste, tá? E não vou confirmar aquela mensagem. Eu vou colocar aqui os dados, eu dou um OK que eu entendi a mensagem e aqui eu cancelo. Note que o sistema ele não fez nada, ó. Vou fazer de novo para vocês verem. Ó, ele caiu aqui no código cliente e não preencheu nada automaticamente. Bom, então seguindo a vida, eu vou procurar o cliente, um novo cliente, tá? Que eu vou estar adicionando nessa ordem de serviço. Quando eu passar por cima do código dele, já preenche cidade, telefone e tudo mais, tá? Você pode colocar um e-mail que você quiser. Aqui, esses campinhos, atendente, ele já traz o meu código que está relacionado com o meu login. Mas você pode mudar, tá? Ele traz um atendente padrão. Nessas caixinhas de procura do atendente, do técnico, do vendedor, ele abre o cadastro de funcionários. Então, ele vai abrir sempre todos os cadastros que você tem no cadastro de funcionários. Então, não tem nenhuma filtragem específica aqui. Tá? Então, os mesmos funcionários vão aparecer em todos os lugares, ok? Então, aqui, ó, o técnico, eu não sei qual que vai atender esse chamado. Eu sou atendente, eu estou abrindo essa OS, então eu deixo só o meu código, o resto eu deixo o código padrão, tá? O tipo da OS você pode estar classificando como OS de orçamento, OS interna, OS externa. Você pode cadastrar o tipo que você quiser. Vou mostrar como é que faz aqui, ó. Cadastrar, adicionar, coloca aqui, ó, OS externa. O atendimento vai ser feito fora da empresa. Então eu venho aqui e coloco, tá? OS externa, certo? Bom, essa primeira página de abertura eu já preenchi, tudo certinho. Eu preciso preencher os dados do equipamento. Então, antes de salvar, eu preciso buscar qual que é a impressora que está no meu cadastro, enfim, qual que é o código que o produto que você está dando assistência agora. Então, eu vou lá no meu cadastro e coloco aqui qualquer impressora, por exemplo. Ele vai me listar todas as impressoras
que eu posso utilizar para fazer a abertura dessa ordem de serviço. Então, estou escolhendo essa impressora. Aqui eu posso ter as marcas cadastradas, tá? Então, vou colocar aqui as marcas. O modelo da impressora também, ok? Esse cadastrinho de modelo é esse aqui ao lado, igual eu mostrei para vocês, é um cadastrinho bem simples. Tá? O motivo que essa ordem de serviço está entrando, revisão geral, você pode ter um cadastro de motivos, então eu posso colocar aqui limpeza geral, tá? Não é uma revisão, é só uma limpeza, ok? Então eu posso ir cadastrando esses motivos. Posso ter cadastro de potência de equipamento, versão do equipamento, mas eu posso deixar esses dados também como diversos. Fica a seu critério, tá? Então, esses dados aqui do equipamento, eles são obrigatórios. Já a página para lacradoras, atendimento externo, eles não são obrigatórios. São campos que você pode estar informando lançando alguma informação que você precisa, como data de chegada no local, data de saída, tá? Situação do equipamento, se o equipamento está num local com um grau de proteção muito ruim, ou seja, muito calor ou muito poeira, tá? Você pode estar discriminando isso. E essa última página é mais voltada para quem dá assistência em veículos, tá? Você pode anotar os dados do equipamento que está entrando para você fazer a revisão. Ok? Mas basicamente são esses dados aqui que são necessários. Então eu posso estar salvando essas informações, ele pede uma confirmaçãozinha, eu dou um ok. Tá? Então, vamos aguardar que ele salva isso. Beleza, já salvou minha ordem de serviço. Aqui na página de defeitos, tem uma pesquisa que eu posso estar utilizando. Ao invés de vir aqui e digitar uma série de coisas, eu aperto a teclinha F11, ele vai buscar para mim já um cadastro de histórico padrão que eu já defini. Ó. O cliente informou que ligou na voltagem errada. Então, através da tecla F11, eu localizo esse cadastro de históricos, tá? Olha só como ele preenche de forma mais prática para mim, ok? Então, eu vou mostrar para vocês aonde que acontece isso, onde que eu faço esse cadastrinho tanto de defeitos pré-cadastrados como de acessórios. Então, eu venho aqui no cadastro e eu venho nessa opçãozinha aqui, ó, históricos. Tá? Então, olha como eu cadastrei esses acessórios. Eu coloquei uma descrição e o texto que ele vai jogar lá na ordem de serviço eu coloco no campo chamado histórico. Tá? Bem simples, sem mistério nenhum. Defino uma descrição e coloco o texto que eu quero que ele projeta lá para mim dentro daquele campo na ordem de serviço. Tá? Então, preenchi os dados de abertura da ordem de serviço, vim aqui, preenchi o defeito, salvei, coloquei os acessórios, tá? Essa página de campo de dados adicionais, a gente coloca todos os campos que o cliente precisa. Talvez você não encontrou um campo que você queria informar sobre o equipamento que você está dando entrada. Então, nesse caso, você abre um ticket de suporte pedindo um campo adicional. Por exemplo, eu preciso do campo cor do equipamento. Então, internamente a gente cadastra isso na configuração do sistema e ele começa a aparecer aqui para você. Tá? Já eu vou fazer uma outra aulinha, porque esse assunto aqui também é um pouquinho mais complexo, como adicionar, o cliente mesmo pode fazer essa adição desses campos adicionais. Tá? Bom, qual que é a ideia então da ordem de serviço? O objetivo principal dela é a gente catalogar tudo que a gente faz sobre aquele serviço e eu ter um resultado aqui no final. Qual foi o horário que iniciou esse serviço? Aliás, que eu fiz a abertura da ordem de serviço, o horário que iniciou esse serviço, o horário que terminou esse serviço, tá? O horário que o cliente veio para fazer o faturamento e o momento que saiu a nota fiscal, que é a baixa, tá? Então, a gente vai ter noção e depois tem uma série de relatórios que a gente pode estar aproveitando para analisar como é que está o tempo de abertura e fechamento de cada atendimento, tá? Bom, quando eu abro a ordem de serviço, ela fica como aguardando execução. Se eu voltar aqui para a telinha de consulta, vocês vão notar que ela vai estar como aguardando execução. Aqui eu abri por último, tá vendo? Ok? Então, o técnico ele entra aqui nessa tela e vê essas OS aguardando execução. Qual que é a tarefa dele? Bom, eu vou pegar esse atendimento para mim. Então, eu clico 2 vezes na ordem de serviço
e eu vou apertar a tecla Insert. O que a tecla Insert faz? Ela tem algumas funçõezinhas, tá? Ela vai puxar essa ordem de serviço para o meu código de técnico, tá? Então, só o ato de apertar a tecla Insert, ele já direciona aqui para a parte de área técnica, que é onde você vai lançar os serviços, as peças, e ele já vai transformar essa ordem de serviço em andamento. Se a gente consultar ela novamente, você vai notar que ela já está aqui em andamento, ok? Então, vamos lá novamente, só para você notar a diferença. Ó. Ele já setou o código 5, que ele está relacionado ao meu código, ao meu login, ao meu cadastro de usuário. Então, só o fato de eu dar insert, ele já falou que o técnico dessa ordem de serviço é o 5 Ricardo. Esse código está relacionado ao meu usuário. Tá? Então, eu venho aqui na área técnica, eu vou pegar o equipamento, eu já vejo aqui em cima o defeito apresentado. Tá? Então, eu já vou começar a trabalhar nesse equipamento. O que eu faço? Eu identifiquei que tem uma peça para colocar nessa impressora. Então, eu clico aqui, dou uma setinha para baixo, ó, clico aqui na grade de produtos e vou procurar a peça que realmente eu quero inserir nessa ordem de serviço. Então, vou colocar aqui um cilindro. Tá? Pego o cilindro da impressora que eu quero, vou colocar a quantidade. Aqui eu vou colocar o preço que eu estou cobrando esse cilindro do cliente. Então, geralmente ele traz do cadastro o preço, mas você pode estar alterando. Aqui vai repetir o meu código do técnico, porque muitas vezes pode ter 2, 3 técnicos que mexem nessa ordem de serviço. E a comissão, ela pode ser controlada por esse campo aqui. Aqui é importante frisar a questão da garantia. Se eu colocar esse produto que eu estou inserindo na ordem de serviço como garantia, não será cobrado do cliente, tá? Isso aqui não vai ser somado no valor total da ordem de serviço. Então, é muito importante ter noção desse campo ali, tá? Qual que é a finalidade dele. Então, ele que vai definir se essa peça será cobrada ou não. Aqui existe uma checagem de estoque, então eu não posso inserir esse item na ordem de serviço porque ele não tem no estoque. Como que eu vou inserir um item que não possui estoque, né? Então vou procurar aqui um produto que eu tenho certeza que vai ter no meu estoque. Deixa eu verificar um aqui qualquer. Esse não tem, esse aqui tem. Como que eu descobri que ele tem estoque? Eu dei uma setinha para o lado esquerdo no teclado, ele me mostra aqui em cima. Se eu quiser, eu posso clicar com o botão direito e vem nessa opção aqui, ó, estoque. Então ele vai me mostrar o estoque de todas as lojas, tá? Então a loja Prime tem 9, então eu posso utilizá-lo, ok? Então, perfeito, vou colocar ele aqui. Trouxe o preço do cadastro, R$70, não é em garantia, setinha para baixo. Digamos que eu venha cobrar só isso do cliente, tá? Trocou o cilindro. Mas eu posso também colocar, logicamente, a mão de obra que eu vou cobrar desse cliente, né? Então, vamos ver se eu tenho aqui algum serviço. Ó. Serviço com recarga, serviço de impressora e tal. Vou colocar qualquer um aqui, tá? Então, vou colocar esse serviço. Vou cobrar aqui R$50 desse serviço. Eu sou o técnico. O que eu fiz? A minha parte terminou, tá? Então, ela está em andamento, eu terminei o trabalho todo. O que eu vou fazer? Eu vou alterar aqui em cima e vou mudar a situação dessa ordem de serviço. Aqui embaixo ela tem as situações mais voltadas para o técnico. Ó. Então, qual que é a instrução? É colocar como aguardando retirada, porque o técnico acabou realmente o trabalho que ele precisa fazer. Então, ele salva e ela vai mudar de status lá em cima para aguardando retirada. Vamos dar uma olhadinha aqui no final da ordem de serviço para a gente já ver quais as datas que o sistema já alimentou. Então aqui, ó, eu tenho a data de abertura, dia 15/4 ao meio-dia e 33, 15/4, meio-dia e 40 começou o trabalho. Término de serviço, meio-dia e 44, então ó, demorou mais ou menos uns 7 minutos até o técnico pegar e o técnico levou 4 minutos para resolver o problema. Tá? Beleza, então essa parte aqui encerrou. O que acontece? O cliente chegou no balcão da empresa para retirar o produto. Então você localiza aqui a OS dele, que está como aguardando a retirada, aí já é o trabalho da atendente ou do faturista. Tá? A atendente vai pegar essa ordem de serviço, ela vai passar todas as informações que o cliente precisa saber,
vem aqui na parte de fechamento da ordem de serviço, ela vai alterar, vai colocar a condição de pagamento que o cliente quer pagar. Então, vou colocar aqui boleto com 10 dias. E ela vai colocar essa importante informação aqui, ó, fechada. E eu mando salvar. Dessa forma, a ordem de serviço, ela vai gravar essa data aqui, ó, 12h45. Ou seja, demorou 1 minuto entre o tempo que o técnico finalizou o serviço e ao tempo que o cliente chegou para definir que vai levar o equipamento embora, tá? Então, nesse estágio aqui, só falta a questão de faturamento, tá? Quando eu clicar nesse botãozinho, o que o sistema vai fazer? Ele vai fazer as vendas dessa ordem de serviço. Então, eu posso faturá-la, tá? Eu não vou realizar aqui esse exemplo, não vou faturar porque eu estou fazendo essa demonstração num banco de dados de cliente. Então, só para você entender, quando eu clicar nesse botãozinho, o sistema vai gerar uma venda de peças e uma venda de serviços separada e vai colocar a data de baixa e morreu a minha OS. Eu não preciso mais mexer com ela, certo? E aqui, logicamente, eu tenho alguns modelos que eu posso estar utilizando de relatório, tá? Então, eu tenho vários modelinhos que eu posso estar utilizando. Alguns modelinhos, eles são para abertura da OS, para o técnico anotar algumas informações na mão. Eu tenho modelos quando eu termino o serviço, tá? Esses aqui são alguns modelos que a gente coloca para o cliente optar qual modelinho que ele gosta mais, definir, e a gente personaliza para o cliente. Olha, esse aqui é um modelinho de OS fechado, tá? Todos esses layouts, eles são personalizáveis. Então, o cliente entra em contato com a gente personaliza da forma que ele precisa, tá? Ok? Bom, pessoal, é isso. Essa é a primeira aula. A gente vai fazer mais algumas aulinhas com algumas outras características da ordem de serviço. Esse aqui, um campinho final, é de observação, para você colocar o que você quiser, alguma observação extra sobre esse produto, tá? Sobre essa ordem de serviço, aliás, esse equipamento que entrou. Espero que tenha dado uma clareada nessa aulinha e aguardem até as próximas aulinhas sobre o tema ordem de serviço. Um abraço.